O sertão nordestino de início do século XX não perdoava ninguém. O sol rachava a terra de barro duro, as plantações de milho cresciam mirradas e o vento seco arrastava consigo o pó vermelho das estradas. Ali, numa pequena propriedade afastada da vila de São José do Belmonte, vivia uma família de origem simples, sustentada por cabras magras, roçados de feijão e a fé em dias melhores. O pai, homem de poucas palavras, acreditava que a única herança que poderia deixar para os filhos era a honra, pois o dinheiro escorria rápido como água de pote rachado. A filha mais velha cresceu em meio à lida da roça, ajudando a mãe no preparo da farinha e cuidando dos irmãos menores. Não conhecia luxo, mas guardava um sonho que iluminava seu coração. Casar-se vestida de chita florida, com a bênção do padre local e uma festa modesta no terreiro de casa, ao som da sanfona de algum vizinho. Para ela, felicidade não vinha de moedas de prata, mas de uma vida compartilhada em respeito e amor sincero. Era comum naquela região que as famílias se unissem em rezas comunitárias. Nas noites de novena de Nossa Senhora das Dores, a jovem ficava no canto da capela rezando com devoção, sem imaginar que seu destino seria posto à prova diante de todos. As ladainhas misturavam-se ao canto dos grilos e ao tilintar dos terços que pendiam das mãos calejadas de homens e mulheres de fé. Ali, todos pareciam iguais diante de Deus, mas fora da igreja as diferenças sociais eram tão nítidas quanto a poeira e o ouro. Nas feiras de gado em Juazeiro, via-se claramente quem mandava e quem obedecia. Os ricos traziam suas boiadas gordas, negociadas em contos de réis, enquanto os pobres se contentavam em vender queijo coalho e rapadura. O dinheiro falava mais alto, mas entre os sertanejos corria outra certeza. Palavra dada tinha mais valor que qualquer contrato. Era nesse ambiente de desigualdade, mas também de códigos rígidos de honra, que a vida da moça seria virada do avesso. Quem passava pela estrada poeirenta rumo à cidade podia avistar à distância grupos de homens armados circulando como sombras entre a caatinga. Um nome corria em voz baixa entre vendedores e viajantes: Lampião. Uns o chamavam de bandido, outros de protetor dos injustiçados. O certo é que sua presença pairava como ameaça e esperança ao mesmo tempo. Para uns era medo, para outros justiça. O destino quis que em uma dessas feiras o olhar do capitão do cangaço se cruzasse com o daquela jovem sertaneja. Ele não se apresentou, apenas observou de longe a simplicidade dela, o jeito de andar com os olhos firmes no chão, mas o coração repleto de sonhos. Lampião tinha faro para a injustiça e, naquele momento, ainda não sabia o tamanho do abismo que estava prestes a presenciar. E se você gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O sertão parecia silencioso, mas guardava segredos que em breve explodiriam diante de toda a comunidade. Pois aquela moça pobre, criada na fé e na simplicidade, estava prestes a ver seu sonho de casamento transformar-se em vergonha pública, e o homem que assistia em silêncio, Lampião, já começava a carregar em seu peito a semente de uma vingança que mudaria para sempre os rumos daquele povoado. Na feira de Juazeiro, onde os gritos dos vendedores se misturavam ao mugido dos bois e ao cheiro de rapadura derretendo no sol, a moça foi notada pela primeira vez pelo filho de um grande fazendeiro. Ele chegara montado em cavalo de sela, arreios reluzindo, chapéu novo comprado em Recife e no bolso algumas moedas de prata que tilintavam como símbolo de poder. Diferente dela, que ajudava o pai a vender queijo e farinha, ele caminhava pelo mercado como quem possuía o mundo. A aproximação foi simples, quase despretensiosa. Ele comprou um queijo, pagou com uma moeda inteira e, em vez de esperar o troco, sorriu. O gesto chamou a atenção da jovem, não pela riqueza,
mas pelo contraste entre o que ele desperdiçava e o que sua família lutava para guardar. Para o povo do sertão, cada tostão era suor transformado em metal. Para ele, dinheiro parecia pó na palma da mão. Com o tempo, o rapaz começou a aparecer mais vezes nas novenas e festas de padroeiro. Levava tecidos coloridos de presente, trazia doces de engenho e falava sobre as festas grandiosas que frequentava em Petrolina, onde sanfonas não faltavam e a cachaça corria solta até o amanhecer. Para a moça, aquilo tudo soava como um mundo distante, quase inalcançável, mas a promessa de ser amada com fartura seduzia seu coração. Os vizinhos viam aquele romance como algo raro, uma pobre prestes a se tornar esposa de um herdeiro rico. As comadres comentavam que era sinal de Deus, lembrando passagens da Bíblia em que os humildes eram exaltados, como Maria escolhida entre todas. Outros murmuravam que aquilo não daria certo, pois casamento entre desigualdades carregava mais peso de maldição que de bênção. No meio desses julgamentos, a moça acreditava apenas em seu sonho simples: casar-se e formar família. Mas havia olhos atentos entre a multidão. Lampião, já presente nas redondezas, acompanhava a movimentação. Ele conhecia bem o tipo. Jovem de fala doce em público, mas que carregava no olhar o mesmo desprezo dos coronéis. Lampião não interferia. Apenas observava, como quem coleciona provas invisíveis para um julgamento futuro. Enquanto isso, o rapaz fazia questão de mostrar sua condição. Comprava pano em Juazeiro para mandar costurar vestido de festa, prometia à moça que ela conheceria o sabor do vinho importado e a vida de fartura que só famílias abastadas desfrutavam. O pai da jovem, homem simples, agradecia, mas sentia no fundo um incômodo. Conhecia bem o poder dos ricos, que muitas vezes usavam e descartavam pobres, como quem troca cavalo cansado por outro novo. Aos poucos, aquele namoro ganhou corpo. O povoado esperava ansioso pelo anúncio do casamento. A moça se enchia de esperança, acreditando que finalmente poderia viver aquilo que sonhara desde menina: a bênção diante do altar e a dignidade de ser chamada de esposa. Ainda não sabia, porém, que aquele presente embalado em luxo trazia dentro dele o gosto amargo da traição. Lampião, sentado em um banco de feira, enrolava fumo de rolo e mantinha os olhos fixos no movimento. Não havia pressa em seus gestos, apenas uma calma desconcertante, como se soubesse que a história ainda não havia chegado ao clímax. A cada riso forçado do rapaz, a cada gesto de ostentação, Lampião gravava em silêncio um retrato fiel do que estava por vir. E o sertão, sempre testemunha muda, parecia guardar em sua poeira a promessa de que nada ali ficaria impune. O namoro logo virou assunto em toda a região. Nas missas de domingo, cochichava-se que a pobre havia dado sorte grande, escolhida por um rapaz de posses, filho de fazendeiro de gado. Nas feiras, os vendedores diziam que era destino, que até parecia trecho de cantoria. Mas por trás do sorriso que a moça exibia em público, havia marcas que ninguém ousava comentar em voz alta. Ela começou a chegar em casa com o braço dolorido, algumas vezes escondendo manchas arroxeadas debaixo do pano. Quando perguntada, dizia que havia caído ao buscar lenha, mas a mãe desconfiava. O rapaz, sempre bem apessoado diante dos outros, deixava escapar sua verdadeira face quando estavam a sós. Chamava a jovem de cabocla sem futuro. Lembrava constantemente sua origem pobre e a rebaixava como quem pisa em chão de barro molhado. O pai dela, homem acostumado à dureza da terra, sentia a desonra corroer como ferrugem. Para ele, no sertão, bater em mulher era crime que não se perdoava. Mas a promessa de casamento ainda sustentava a esperança da filha, e a vergonha de expor tudo ao povoado silenciava a família. Ninguém queria ser motivo de falatório na vila, onde a honra valia mais que dinheiro.
As festas de padroeiro, que antes enchiam o coração da moça de fé e alegria, passaram a ser palco de humilhação disfarçada. O rapaz fazia questão de exibi-la como troféu, mas em pequenos gestos mostrava que não havia como igual. Se oferecia uma bebida, era sempre com desdém, como quem dá esmola. Se falava de futuro, era sempre cercado de promessas vagas, sem firmeza na palavra. O povoado começava a perceber fissuras, as comadres cochichavam. Mulher que chora em silêncio guarda segredo de dor. Mas ninguém enfrentava a família rica, temendo represália. No entanto, havia alguém que não precisava de provas formais para sentir a verdade. Lampião, observador atento, sabia decifrar olhares e silêncios. E em cada gesto daquele rapaz, via o mesmo padrão que tantas vezes encontrara em coronéis que exploravam pobres: arrogância, desprezo e covardia. O capitão do cangaço não falava nada, mas sua presença nas redondezas não era por acaso. Ele percebia que aquele namoro era fachada, uma encenação mal costurada e que cedo ou tarde a máscara cairia. O silêncio de Lampião era como nuvem carregada. Ninguém sabia quando desabaria, mas todos sentiam o peso no ar. A jovem, mesmo ferida, ainda sonhava com o vestido de chita, com a bênção do padre e com uma vida em que pudesse ser respeitada. O coração dela se agarrava à promessa de altar como náufrago a um pedaço de madeira. Mas, como todo sertanejo sabia, promessa quebrada doía mais que ferida de faca. E o tempo, implacável, caminhava para o dia em que tudo seria exposto diante de olhos curiosos, em plena luz do sertão. O anúncio do casamento caiu sobre a comunidade como novidade de romaria. Era como se a vila inteira tivesse sido convidada para assistir ao encontro improvável de mundos tão distantes. A filha de um pequeno agricultor que vivia da criação de cabras e da venda de farinha com o herdeiro de uma das famílias mais ricas de gado da região. As comadres falavam animadas, os comerciantes viam ali chance de lucro e até o padre se mostrava satisfeito, pois acreditava que seria uma celebração capaz de unir ricos e pobres sob o mesmo teto de fé. Na pequena casa de taipa da família humilde, o pai precisou vender 2 cabras para comprar velas, pano simples e garantir alguma comida para os convidados. A mãe, com lágrimas nos olhos, cortava pedaços de tecido e costurava à luz do candeeiro para dar forma a um vestido modesto, mas digno. O cheiro de farinha torrada enchia o ar, misturado à ansiedade que crescia a cada dia. Enquanto isso, do outro lado, a família rica cuidava dos preparativos como quem organiza uma festa de coronel. Tecidos vindos de Recife, vinho importado do Rio de Janeiro, carne em abundância trazida de Petrolina. O contraste era cruel, mas no sertão ninguém ousava contestar. O poder do dinheiro se fazia sentir em cada detalhe, do adorno de flores até a música prometida para animar a festa. A noiva, em meio ao burburinho, mantinha no coração o mesmo sonho de infância: ser abençoada diante de Nossa Senhora das Dores, padroeira local, e começar uma vida nova. Nas rezas, pedia a Deus que lhe desse força e que fizesse daquele enlace um caminho de paz. Ainda que tivesse vivido humilhações, guardava a esperança de que o altar mudaria o coração do rapaz. A cidadezinha se transformou nos dias que antecederam a cerimônia. Na rua principal, casas foram varridas, o largo diante da igreja recebeu bancos extras e os vizinhos se organizaram para trazer quitutes como bolo de milho, pé de moleque e rapadura. A comunidade tratava aquilo como evento maior que festa de São João. Alguns acreditavam até que aquele casamento poderia servir de exemplo para outras famílias pobres, provando que a fé podia vencer barreiras de riqueza. Mas havia olhos que enxergavam mais fundo. Lampião, ainda a paisana, circulava entre o povoado.
Fingindo ser apenas mais um viajante, observava cada gesto, cada conversa apressada. Sabia, pelo faro de quem viveu a dureza do sertão, que por trás de tanta pompa se escondia algo torto. O capitão não se deixava enganar por música e flores. O silêncio que guardava era apenas a espera do momento certo. Na véspera, a noiva ensaiou passos diante do espelho improvisado da janela. Segurava o vestido nas mãos e se perguntava se realmente estava pronta. A mãe a consolava, dizendo que o amor tudo suportava, lembrando palavras de São Paulo sobre a paciência e a esperança. A filha sorria, mas por dentro o coração batia acelerado, como se já soubesse que algo maior se aproximava. E assim, entre rezas, sacrifícios e promessas, chegou o dia marcado. O povoado acordou mais cedo, a igreja foi enfeitada com flores silvestres e o som dos sinos ecoou pelo sertão. Todos aguardavam a cerimônia, que prometia ser inesquecível, sem imaginar que se lembrariam dela não pela união, mas pela vergonha que viria a manchar a fé e o nome da moça. Toca el ícono de la lâmpara amarilla e queda-te com nós outros. O sol daquela manhã parecia mais forte que de costume, queimando as telhas da pequena igreja de Nossa Senhora das Dores. O povoado inteiro se reuniu para ver a cerimônia. Homens de chapéu de couro, mulheres com vestidos de chita, crianças curiosas correndo entre os bancos. O sino repicava sem descanso, como se anunciasse um acontecimento maior que todos os outros. A noiva, de vestido simples costurado pela mãe, entrou de cabeça erguida, sustentando no olhar a esperança de que aquele dia marcaria o início de uma vida nova. A cada passo, o coração batia descompassado. As flores do altar exalavam um cheiro de mato fresco, misturado à cera das velas e ao incenso queimado pelo padre. As rezas sussurradas enchiam o ambiente com uma devoção quase palpável. Todos aguardavam a chegada do noivo, comentando que, enfim, os mundos de pobres e ricos se encontrariam sob o olhar de Deus. De repente, a porta se abriu. O noivo entrou, mas não estava sozinho. Ao lado dele, caminhava outra mulher, bem vestida, adornada com joias e olhar soberbo. Era a filha de um fazendeiro de Pernambuco, conhecida pela riqueza e influência da família. O silêncio tomou conta da igreja. O padre, confuso, segurou firme o livro em suas mãos, como se buscasse apoio. A noiva, imóvel diante do altar, não acreditava no que via. O rapaz, com um sorriso frio, declarou em voz alta que não se casaria com a moça pobre. Disse que sua verdadeira esposa seria aquela mulher ao seu lado, herdeira de terras e fortuna. A frase ecoou pelas paredes como martelada. O murmúrio da multidão se transformou em risadas contidas de alguns, em choque de outros e em vergonha coletiva para a família humilde. A noiva deixou o buquê cair. As flores tocaram o chão de barro batido e se espalharam pelo corredor. Ela sentiu o corpo estremecer, como se todas as forças a abandonassem. A mãe cobriu o rosto para não ver. O pai baixou os olhos, esmagado pela humilhação. Era mais que uma rejeição. Era a destruição pública de um sonho, diante de vizinhos, conhecidos e até estranhos. Lampião, sentado no fundo da igreja, assistia em silêncio. Seu olhar não se fixava apenas no noivo, mas também nos rostos do povo, no padre sem reação, na dor exposta da moça. Ele sabia que honra manchada não se cura com o tempo, mas com sangue ou reparação. Cada riso abafado de escárnio era como ferro em brasa marcado na pele da jovem. A cena terminou em silêncio constrangedor. O noivo seguiu para fora, orgulhoso, de mãos dadas com a nova esposa. O povo o acompanhou com olhares de medo e bajulação, incapaz de contestar a palavra de quem detinha poder e dinheiro. A noiva permaneceu imóvel por alguns instantes, até que suas pernas fraquejaram. Saiu pela lateral sem dizer uma palavra, o rosto pálido como vela apagada. Lampião não se moveu.
Apenas fechou os olhos por um instante, como quem grava cada detalhe na memória. Sabia que aquele dia não terminaria ali. O sertão tinha testemunhado uma injustiça, e injustiça para ele não ficava sem resposta. Quando saiu pelos fundos da igreja, a moça caminhava como se carregasse um fardo maior que o próprio corpo. Os pés arrastavam no chão de barro, o vestido agora empoeirado, o buquê esquecido no altar. Do lado de fora, o povo ainda se espalhava em pequenos grupos, alguns cochichando, outros rindo baixo, como se a vergonha dela fosse espetáculo. O sol batia forte, refletindo no rosto pálido e nos olhos marejados que não conseguiam mais conter as lágrimas. Sentou-se diante do terreiro, a poucos passos da porta da igreja, com o coração disparado e a respiração curta. Não havia grito, não havia lamento alto, apenas um choro silencioso, sufocado, que feria mais do que se tivesse ecoado pelos 4 cantos do sertão. A mãe tentou se aproximar, mas a jovem ergueu a mão, pedindo para ficar só. Sabia que aquele era um momento que ninguém poderia dividir com ela. Entre os curiosos que ainda permaneciam, um homem se destacou. Não usava agora as roupas que o tornavam reconhecido de longe, mas os olhos não enganavam. Lampião. Ele se aproximou sem pressa, passos firmes, a sombra projetada no chão, alcançando a figura frágil da noiva desfeita. Parou diante dela e apenas ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Não disse palavra, mas naquele gesto seco havia algo mais forte que consolo. Havia respeito. A moça, com voz embargada, contou o que poucos sabiam. Disse das agressões escondidas, dos insultos diários que a chamavam de pobre sem valor, da vergonha que agora carregaria para sempre. Falava com dificuldade, interrompida pelo soluço e pela dor que ainda latejava em cada lembrança. Quando terminou, encarou Lampião com olhos firmes e fez o pedido que mudaria os rumos de suas vidas. Queria justiça. Não pediu sangue, não pediu riqueza, pediu que sua honra fosse resgatada diante de todos que haviam testemunhado a traição. Lampião permaneceu em silêncio por alguns segundos, mastigando aquelas palavras como quem saboreia uma decisão amarga. O capitão do cangaço sabia que justiça no sertão não vinha em papel de juiz, mas no fio da lâmina ou no estampido da pólvora. Ele então respondeu baixo, mas firme. No sertão, palavra não se quebra. Quem desonra uma mulher pobre, desonra a todos. Isso não fica sem resposta. A moça não sorriu, não agradeceu com alegria. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e sentiu pela primeira vez que não estava sozinha. A multidão começava a se dispersar, mas alguns homens viram o gesto e entenderam que algo estava por vir. O ar parecia mais pesado, como se a poeira levantada pelos passos da noiva misturasse-se ao presságio de sangue. Lampião olhou uma última vez para o chão marcado pelo vestido branco sujo de barro e partiu em silêncio. O pacto estava feito, e o sertão seria testemunha do preço a ser cobrado. Naquela mesma noite, quando a vila já dormia e só o vento fazia ranger as janelas mal pregadas, Lampião reuniu-se com alguns de seus homens em um terreiro afastado. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho seco dos cascos dos cavalos e pelo farfalhar das folhas secas no chão. Sentados em volta de uma lamparina fraca, os cangaceiros ouviam as palavras do capitão com atenção rara. Lampião não falava de improviso. Escolhia cada frase como se fosse munição, medindo o peso e a direção. Contou-lhes o que tinha visto na igreja, a humilhação da moça, a traição do rapaz rico e a certeza de que a palavra dada havia sido cuspida no chão. Entre os homens, alguns rangeram os dentes em fúria, outros apenas baixaram a cabeça, entendendo que aquilo feria não só a honra dela, mas a de todo sertanejo que via sua pobreza transformada em motivo de escárnio. Ele pediu que cada um guardasse segredo. Não queria tumulto, não queria fama naquele momento.
queria justiça. Os cangaceiros, acostumados à luta por sobrevivência, sabiam diferenciar vingança de covardia. E Lampião deixou claro: não era capricho, era correção de rumo. Quem trai e maltrata uma mulher indefesa perde o direito de andar livre no sertão. Enquanto isso, na casa da moça, a família permanecia recolhida. A mãe tentava consolar a filha com rezas baixas, evocando santos protetores e lembrando as palavras do padre sobre paciência. Mas ela, deitada na rede, não pregava os olhos. Revia a cena da igreja em cada piscada, o vestido branco diante da zombaria, o povo cochichando, o noivo entrando com outra mulher de braço dado. A humilhação queimava mais que o sol do meio-dia. De manhã cedo, Lampião foi ao encontro dela. Não entrou pela porta da frente, não chamou em voz alta. Apenas apareceu no quintal, como sombra que se move sem aviso. Ela se levantou assustada, mas logo percebeu que não havia ameaça em sua presença. Ele não fez discurso. Apenas colocou sobre a mesa uma faca afiada com cabo de osso e disse: às vezes, a justiça se escreve com ferro, mas você não vai precisar usar. Eu vou. As palavras caíram pesadas e ela sentiu uma mistura de medo e alívio. Medo do que poderia vir, alívio de não estar mais sozinha diante do mundo. Lampião então explicou que o rapaz estaria em breve em feira de gado em uma cidade vizinha, ostentando riqueza ao lado do sogro, homem de posses conhecido na região. Ali, diante de comerciantes e sertanejos, seria o lugar certo para arrancar a máscara de honrado. A preparação seguiu em segredo. Os homens ajeitaram armas, revisaram munições, arrumaram chapéus e cartucheiras como quem vai para a festa, mas era para combate. A notícia corria em sussurros. Algo grande estava prestes a acontecer. Quem sabia calava, quem desconfiava rezava. O sertão parecia prender a respiração, como se até os bichos pressentissem a tempestade que se aproximava. Quando o sol caiu e a noite trouxe estrelas frias no céu aberto, Lampião fitou o horizonte e disse apenas: amanhã o sertão vai saber que palavra quebrada tem preço. O sol nascia preguiçoso, dourando as pedras secas da feira em Santana do Ipanema. Era dia de negócio. E tropeiros vinham de longe, trazendo bois magros, cabras, queijos e até rapaduras para vender. O burburinho se misturava ao cheiro forte de couro, suor de animal e fumaça das panelas de barro. Homens discutiam preços em voz alta, moedas tilintavam nas mãos calejadas e padres aproveitavam para benzer os que partiam em viagens arriscadas. Entre os vaqueiros, o noivo traidor apareceu montado num cavalo branco, exibindo botas novas e chapéu enfeitado. Ao lado, o sogro acenava para todos, ostentando seu poder de fazendeiro abastado. Atrás deles, a nova esposa, coberta de joias, sorria como se cada olhar fosse prova de vitória. A cena feria ainda mais quem se lembrava da moça deixada na porta da igreja. Alguns cochichavam, outros viravam o rosto em respeito à humilhada. Lampião estava ali, disfarçado entre o povo. Usava chapéu baixo e roupas comuns, mas os olhos atentos varriam cada detalhe. Seus homens se espalharam pela feira como simples fregueses, fingindo negociar bode, farinha e até tecidos trazidos de Alagoas. O clima parecia normal, mas havia uma tensão invisível, como se o ar estivesse pesado demais para um dia tão comum. O traidor ria alto, falava de negócios, prometia comprar terras e multiplicar gado. Sua voz ecoava pelo mercado, vangloriando-se da fortuna que teria ao lado da família rica. Falava de mandar erguer uma casa grande, com varanda e azulejos vindos de Recife, como se quisesse esfregar no rosto do povo sua ascensão. Foi então que Lampião avançou alguns passos, parando diante dele sem pressa. A multidão abriu espaço, curiosa. Muitos reconheceram o cangaceiro pela postura antes mesmo de ver o rosto. Aquele jeito firme, aquele silêncio que carregava mais ameaça que grito.
O noivo empalideceu por um instante, mas logo tentou se recompor, rindo com desdém. Ora, se não é Lampião, o rei do mato, veio comprar bode ou arrumar confusão? O silêncio caiu como pedra no mercado. Lampião não respondeu de imediato. Primeiro olhou ao redor, encarou cada rosto como quem pesa testemunhas antes do julgamento. Depois, em voz firme, disse: Não vim por bode nem por boi. Vim cobrar palavra quebrada. No sertão, quem jura no altar e cospe no chão não merece andar de cabeça erguida. Os murmúrios cresceram. Alguns lembraram da cena da igreja, outros se benzeram discretamente. O traidor tentou rir de novo, mas a voz falhou. O sogro, irritado, avançou. Você não tem direito de se meter nos assuntos da minha família. Aqui manda quem tem terra e dinheiro. Lampião então ergueu a mão e o silêncio voltou. Dinheiro compra gado, compra casa, mas não compra honra. E no sertão, honra vale mais que prata. A frase cortou o ar como facão afiado. A moça, que observava de longe, sentiu o coração disparar. Ali estava a voz que ninguém tinha tido coragem de levantar por ela. Mas antes que qualquer resposta viesse, um estalo de arma ecoou. Ninguém sabia de onde partira, mas a pólvora denunciava que o confronto já não podia ser evitado. O estampido da arma se espalhou pelo mercado como trovão em céu seco. Gaiolas com galinhas tombaram, crianças gritaram, mulheres correram para trás das barracas enquanto o cheiro de pólvora queimava as narinas. O tiro havia errado Lampião por poucos dedos, acertando a madeira de um balcão de feira que estourou em lascas. De imediato, os homens do cangaço reagiram. 3 se posicionaram em volta de Lampião, armas em punho, enquanto outros espalhados pela multidão levantaram mosquetões escondidos sob panos. O traidor, ainda em cima do cavalo branco, tremia sem conseguir puxar a pistola. O sogro, mais ousado, gritava que aquilo era invasão e que Lampião seria caçado por todo o sertão. Mas Lampião, sem alterar o tom de voz, apenas apontou os olhos de fogo para o noivo traidor. O povo recuava, formando um círculo cada vez mais fechado em torno da cena. Os cochichos cresciam. Alguns pediam justiça, outros temiam represálias. Um velho, encostado num banco de feira, murmurava: Isso ainda vai terminar em sangue derramado na praça. Foi nesse instante que a moça humilhada apareceu. Ela caminhava devagar entre as pessoas, com o rosto abatido, mas os olhos firmes. Vestia roupa simples, sem véu, sem joias, apenas a dignidade de quem não tinha mais nada a perder. O silêncio caiu de novo quando ela se colocou entre Lampião e o homem que a abandonara. Não atire ainda, Lampião, disse ela, e sua voz soou clara como sino em madrugada. Quero que ele escute de mim antes de encarar seu destino. O traidor tentou falar, mas a garganta travou. A multidão observava atônita, como se estivesse diante de uma sentença divina. A moça se aproximou e disse, com a calma que só a dor dá: Você me fez acreditar em casamento, em promessa diante de Deus. Me trocou por dinheiro e joias, me bateu porque eu era filha de pobre, me humilhou na frente de toda a cidade. Agora olha bem nos meus olhos e vê o que restou de mim. O homem balbuciou algo sobre não ter escolha, sobre pressão da família, mas ninguém acreditava. O povo sabia das surras, das humilhações escondidas atrás das portas da fazenda. A verdade vinha à tona como água de cacimba depois da seca. Lampião então rompeu o silêncio. Quem mexe com uma mulher indefesa, mexe com o próprio sertão. E o sertão não esquece. O facão brilhou na sua mão, mas antes de qualquer movimento, a moça ergueu a voz. Não quero vê-lo morrer como um herói. Quero que todos saibam quem ele é, um covarde que só tinha coragem com mulher fraca. O povo murmurava concordando. Alguns até cuspiram no chão em direção ao traidor. A humilhação que antes era dela, agora recaía sobre ele. O sogro, furioso, tentou ordenar que os capangas reagissem, mas nenhum se moveu.
O respeito pelo cangaceiro e a vergonha do que tinham visto eram maiores que qualquer promessa de dinheiro. Lampião deu um passo à frente, o facão firme na mão, pronto para decidir o destino do traidor. O ar parecia preso, os olhares fixos, a tensão cortando como lâmina. E foi nesse exato segundo que uma nova voz ecoou da multidão, trazendo uma revelação que mudaria tudo. A revelação veio de onde ninguém esperava. Uma senhora idosa de cabelos brancos presos num coque simples atravessou a multidão com passos firmes. Era conhecida na cidade como Dona Sinhá, benzedeira respeitada e testemunha de muitas histórias enterradas no pó do sertão. Com a voz embargada, mas clara, ela disse: "Esse casamento nunca foi de amor. Todos aqui sabem, foi tratado em moedas e cabeças de gado. A moça nunca teve escolha. O burburinho cresceu entre os presentes. Pessoas começaram a confirmar com acenos. Outras lembraram de negociações feitas às escondidas, da pressão para que a jovem aceitasse a união. O que antes parecia apenas um drama de família, agora se revelava como um conluio de poder e dinheiro. O noivo traidor tentou reagir, mas a própria voz falhou. O suor escorria-lhe pelo rosto, a mão tremia sobre a pistola que não tivera coragem de disparar. Lampião não precisava dizer nada. A vergonha agora já pesava mais que qualquer lâmina. A moça, firme, voltou-se para a multidão e proclamou: "Se aqui existe justiça, que ela seja vista por todos. Não quero riqueza nem vingança cega. Quero apenas que saibam quem ele é e o que me fez." As palavras ecoaram como prece em igreja cheia. Muitos homens abaixaram a cabeça como se refletissem sobre as próprias atitudes. Mulheres choravam baixinho, talvez lembrando das humilhações que também haviam sofrido dentro de casa. Lampião, então, ergueu o facão e falou com voz grave: "A vida já lhe tirou o respeito, cabra. O resto deixo nas mãos do povo." Virgulino deu um passo atrás, um gesto raro em sua trajetória. Ele entregava à comunidade o direito de decidir, rompendo com a lógica da violência imediata. O silêncio durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Até que alguém da multidão gritou: "Fora daqui, covarde!" Outro se juntou: "Nunca mais pise em feira de gente honesta." E como enxurrada após chuva grossa, o povo inteiro começou a expulsá-lo com vaias, cusparadas e pedras miúdas. O homem que um dia desfilara como rico e poderoso, agora corria, envergonhado, sob os olhos de todos. Nem o sogro conseguiu contê-lo. Temendo a fúria popular, também deixou a praça, engolindo a derrota. A moça caiu de joelhos, chorando não de dor, mas de alívio. Era como se o peso de anos de humilhação tivesse sido arrancado. Lampião aproximou-se, estendeu a mão para erguê-la e disse em tom baixo, quase paternal: "Ninguém mexe com filha de pobre sem pagar o preço. Hoje você provou que coragem é maior que dinheiro." O mercado, antes palco de tensão, virou lugar de comoção. Muitos se aproximaram da jovem, oferecendo água, lenços, palavras de apoio. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia parte de algo maior que sua dor. A dignidade de todo um povo. E Lampião montou em seu cavalo, ajeitou o chapéu de couro e, antes de partir, lançou a frase que se transformaria em lenda: "Lembrem-se, sertanejos, a honra de uma mulher vale mais que toda a prata do mundo." O galope ecoou pela estrada de barro, levando o cangaceiro e seus homens de volta ao ermo. Mas sua presença permaneceria como sombra e luz no coração daquela cidade. Nos meses seguintes, histórias se espalharam pelas feiras de Juazeiro, Piranhas e até Salvador. Cantadores improvisavam versos em feiras livres. Lampião defendeu o moça pobre, botou o rico para correr, mostrou que no sertão honra não se compra com poder. O nome da jovem nunca foi esquecido. Para alguns, ela virou exemplo de resistência. Para outros, lembrança de que traição e violência contra a mulher trazem castigo inevitável. E assim, entre poeira de estradas e páginas escondidas da memória,
ficou marcado o dia em que Lampião, o rei do cangaço, não apenas enfrentou soldados e coronéis, mas tomou para si a dor de uma moça humilhada e a transformou em justiça. No sertão, onde o sol queima a pele e o tempo apaga rastros, certas histórias se tornam eternas. E essa, narrada ao pé do fogo ou nas feiras de domingo, ainda faz o povo arrepiar, porque todos sabem que não foi fábula, foi verdade.